Fala, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Que a paz do Senhor seja com vocês e suas famílias. Bom, meus irmãos, hoje eu senti no meu coração que Deus colocou que eu deveria gravar uma mensagem falando a respeito do amor ao próximo. Com certeza absoluta, vocês que estão me escutando agora já devem ter ouvido falar muito. Mas a questão é, uma coisa é você conhecer o amor ao próximo. Outra coisa bem diferente é você viver esse amor na sua vida. Porque Jesus disse que nós devemos vivê-lo e não que devemos conhecê-lo. Se nós formos em João 13, versículo 34, nós encontramos: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então ele diz: assim como eu amei vocês, vocês também devem amar o próximo. Para falar mais a respeito disso, e também a respeito de uma outra coisa muito importante, que é, infelizmente, a hipocrisia que nós vemos muito hoje em dia nas igrejas, que se dizem igrejas cristãs, que se dizem seguidores de Cristo, mas na realidade seguem um caminho completamente diferente, principalmente no que tange o amor ao próximo. Eu vou usar como base bíblica a passagem que fala sobre a multiplicação dos pães, que está em Mateus. Vou dar um contexto geral sobre o que aconteceu. A multiplicação dos pães foi assim: Jesus, ele atraiu uma grande multidão junto com seus discípulos para um monte, e lá ele fez uma pregação maravilhosa sobre muitas coisas importantes. Chegou um momento em que já estava avançado o horário do dia, porque ele pregou o dia inteiro, sim, foi o dia inteiro pregando, até anoitecer. Então, a multidão deveria se dispersar e deveriam voltar para suas casas. Só que o problema é que estava muito tarde. Eles não iriam conseguir voltar para suas casas em segurança e também não iriam conseguir comida, porque eles já estavam ali há muito tempo, se alimentando apenas espiritualmente, mas fisicamente não se alimentaram de nada. Então, os discípulos de Jesus pensaram: vamos mandar essas pessoas voltarem para suas casas, porque já está tarde, para ver se eles encontram alguma comida. Mas Jesus disse: não, não vai dar certo. Então façam o seguinte: vocês é que vão alimentar essas pessoas. Mas aí eles falaram: mas Senhor, nós temos pouco. Nós só temos apenas aqui 5 pães e 3 peixes. Como vamos alimentar essa multidão de mais de 5.000 pessoas? E então Jesus disse para eles trazerem até ele o que eles tinham, ou seja, os 5 pães e os 3 peixes. E então ele se afastou, fez uma oração e abençoou aqueles 3 pães, aqueles 5 pães e aqueles 3 peixinhos, e teve comida o suficiente para alimentar as 5.000 pessoas e ainda sobrou muita comida. Ok, mas o que eu quero dizer aqui, viu? O que a multiplicação que Jesus realizou dos pães e dos peixes tem a ver com amor ao próximo? Tem tudo a ver, pessoal. Sabe por quê? O comportamento de Jesus deixou muito claro que ele se preocupava com aquelas pessoas. Ele conhecia a necessidade delas. Além de ser Deus, ele também tinha sensibilidade para reconhecer quando alguém estava passando fome, quando alguém estava passando por algum problema. Ele olhava e percebia, sentia que aquela pessoa estava precisando de alguma coisa. Então, ele deu a elas o que elas precisavam, que nesse caso era comida. Então eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, que está assistindo esse vídeo, uma pergunta reflexiva. Quantas vezes você encontrou um irmão seu ou uma irmã sua na igreja onde você congrega que estava precisando de alguma coisa e você ajudou? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você viu, por exemplo, alguém que estava com fome dentro da igreja e você deu comida a essa pessoa? Quantas vezes você viu uma pessoa que estava precisando de dinheiro para pagar o aluguel que estava atrasado e você foi lá e ajudou? Quantas vezes você viu alguém se afastando da sua fé por causa de problemas e dificuldades que estava enfrentando no seu dia a dia e você foi lá e aconselhou aquela pessoa? Quantas vezes você viu alguém doente e você orou para que Deus curasse a doença dela? Meus irmãos, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Tem muita gente que pensa que tem essa visão materialista, essa visão limitada e mentirosa também, de que se eu não tenho muito para oferecer, então eu não vou oferecer nada. Que sentido faz eu ajudar alguém que está precisando de ajuda, sendo que eu tenho pouco a oferecer? Meu irmão, pelo amor de Deus,
Você não precisa ter muito para ajudar quem precisa. Não. Jesus, ele não tinha um centavo. E ele alimentou mais de 5.000 pessoas. Ah, Vilde, mas Jesus é Deus. Ok, um argumento válido. Então vamos falar sobre uma outra pessoa. Vamos falar sobre Pedro. Teve um momento, isso quando Jesus já tinha voltado para o seu reino, em que Pedro ele estava em Jerusalém. E tinha um homem que ficava lá pedindo esmola. Ele era coxo, manco, na linguagem de hoje. Então Pedro foi até ele e sabe o que foi que ele disse? Disse assim: eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. Então ele curou aquele homem do seu problema, da sua doença física. Então é isso que o que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é o seguinte: mesmo com pouco, tanto Jesus quanto os seus discípulos, eles ajudavam muitas pessoas. Jesus não tinha praticamente nada. Ele não tinha nada em termos de dinheiro, de bens materiais. Mas ele ajudou quantas pessoas? Quantas milhares e centenas de pessoas ele não ajudou? Muitas. Então eu quero dizer para você o seguinte, que mesmo com pouco, você pode ajudar sim muitas pessoas. Ok, eu não tenho dinheiro para dar para aquela pessoa, mas você pode orar por ela? Posso. Ótimo. Então ore por ela. Eu posso aqui juntar um grupo de pessoas que tem uma certa condição, que tem um pouco mais de dinheiro que podem ajudar? Eu posso fazer isso também. Cara, é incrível. Tem muitas pessoas hoje em dia que elas se reúnem com outras pessoas depois do culto para falar sobre fofoca, para ficar falando da vida alheia, mas não querem falar com outras pessoas para se juntarem para ajudar quem tá precisando. Ajudar quem tá com aluguel atrasado, quem não tá com feira na casa, quem tá passando fome. Aí não, né? Ah, não, eu tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de fofocar sobre a vida dos outros. Mas eu tenho vergonha para ajudar as pessoas, para juntar alguém para ajudar quem precisa. Pelo amor de Deus, meu amigo. Pelo amor de Deus. Infelizmente, se você age dessa maneira, ou conhece quem age dessa maneira, isso é vergonhoso. É vergonhoso. Antigamente as pessoas sentiam vergonha de fazer o que era errado e não de fazer o que é certo. Se juntar com outras pessoas para ajudar quem precisa, isso não é motivo de vergonha. Agora ficar se juntando para fazer coisa errada, para ficar espalhando fofoca, isso sim é motivo de vergonha. Mas enfim, voltando para cá. Você pode fazer isso? Pode juntar algumas pessoas que você conhece? Ah, viu, eu conheço poucas pessoas. Fale com o pastor então. Converse com ele. Ele com certeza absoluta conhece muita gente. E ele também vai ter, assim, uma facilidade maior de juntar pessoas do que você. Então, fale com ele também, converse com ele, diga, ó, pastor, fulano tá com aluguel atrasado, não tá conseguindo pagar as contas, ele não tá passando fome, os filhos dele não tem nem o que comer. Por favor, dá para o senhor juntar algumas pessoas aqui pra gente ver o que a gente consegue fazer por ele? Em termos de oração, de conselho, de apoio, tudo isso é importante. E também, é claro, conseguir juntar um dinheiro para ajudar ele. Faça isso. Isso também, vocês também estão ajudando. Você não precisa tirar do seu bolso se você não tiver. O que você pode dar, como Pedro disse, eu não tenho nem prata nem ouro para te dar. Mas o que eu tenho, eu dou. Ou seja, eu estou dando para você o meu amor. Eu estou dando para você a minha preocupação. Eu estou dando para você o meu cuidado. Isso, meus irmãos, faz toda a diferença na vida de alguém. Porque muitas vezes, mesmo alguém precisando de comida, precisando de emprego, precisando de dinheiro, às vezes ela só precisa apenas escutar uma palavra amiga. Tem muita gente que passa por isso. Se você já passou por isso também, eu convido você para refletir um pouco sobre isso e também se colocar no lugar dessas pessoas que passam por essas dificuldades. Às vezes você só precisa de uma palavra amiga, de alguém que chega para você e converse com você. E às vezes você só precisa ser escutado. Eu tô passando por necessidade, tô passando por dificuldade, tô precisando de dinheiro, mas eu só preciso apenas de alguém que me escute. Que é alguém que me dê atenção, que é alguém que coloque a mão no meu ombro e me diga que vai ficar tudo bem porque Deus está no controle. Às vezes as pessoas só precisam disso. O alimento, meus irmãos, ele não vem apenas de comida, ele vem também do espírito. Nós muitas vezes precisamos de alimento físico para sobreviver, mas muitas vezes nós precisamos mais de um alimento espiritual. E quando você demonstra amor para uma pessoa, através da sua preocupação, do seu cuidado, escutando essa pessoa, conversando com ela, aconselhando ela, juntando pessoas para ajudá-la, orando por ela, tudo isso é demonstração de amor, meus irmãos. Jesus fazia essas coisas. Jesus, ele demonstrava amor e preocupação para com todos. E também não adianta nada você ter dinheiro e você chegar para uma pessoa que está precisando e dar dinheiro para essa pessoa e pronto. Ah, meu amigo, ó, você tá precisando? Tá aqui, pronto, já fiz minha parte, hein? Ou você dá pra igreja, tem pessoas que fazem isso também. Ah, eu já faço doação X,
ou Y de 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e pronto. Pronto, não preciso fazer mais nada, já cumpri minha obrigação. Peraí. Você consegue doar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz para sua igreja, para ajudar quem tem fome, mas quando você vê uma pessoa na sua frente, chorando, passando necessidade, você não tem coragem nem sequer de ir até lá perguntar o que ela tem? Perguntar se você pode ajudá-la de alguma maneira? Pelo amor de Deus, meu irmão. O que você está fazendo desculpa, é verdade. Você está agindo de maneira mecânica. Para você ajudar. Não é você fazer isso de coração. Com o coração cheio de alegria, cheio de amor. Não. É apenas uma obrigação. Estou fazendo isso apenas de maneira mecânica. Apenas fazendo porque eu já estou acostumado a fazer. Não é isso que Jesus quer de você. O que ele quer de você é o amor verdadeiro, aquele que se preocupa. Você olha para a pessoa que está necessitada, seja de algo material, seja de algo espiritual, você vai lá, pergunta a ela o que ela está precisando, você ora por ela, você se coloca à disposição para ajudá-la. Isso é que é amor de verdade. Não é doar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz ou dar uma graninha para a igreja e quando aparecer alguém que está necessitado, vai lá, e o pastor vai lá e vai ajudar essa pessoa. Não, isso não é amor. Não é. Isso é apenas um comportamento mecânico, automático, só isso. Mas não estou dizendo para vocês não fazerem, tá? Não estou dizendo isso. Façam sim, mas lembre-se, com o coração aberto, sempre disposto a ajudar quem precisa. Se aparecer alguém na sua frente que está precisando de ajuda, vá lá, converse com ela. Faça os dois. Faça a doação, mas também demonstre preocupação com ela. Não adianta nada você só fazer a doação. Você tem que demonstrar preocupação e amor com aquela pessoa também. Jesus nunca fez nenhum tipo de doação para ninguém. Nem de dinheiro, nem de comida. Mas ele demonstrava sempre um amor sincero para com todas as pessoas. Ou vocês discordam de mim? Uma pergunta reflexiva. Discordam de mim que só porque Jesus não dava alimento nem dinheiro para quem tinha fome, ele não amava aquelas pessoas? Vocês concordam comigo? E o que ele amava elas mesmo assim ou não? Então, meus irmãos, é isso. Você dá comida para alguém, mas você é incapaz de perguntar para aquela pessoa se ela tá precisando de alguma outra coisa? Você é incapaz de perguntar para ela, você é incapaz de dizer para ela, qualquer coisa que você precisar, eu estou à disposição para ajudar você no que você precisar? Você é incapaz de fazer isso? Como eu já falei, muitas vezes ela precisa de um ombro amigo. Imagina alguém que não está passando fome, mas na realidade perdeu um filho. Ou que está prestes a se divorciar de alguém que fez um péssimo casamento. Essa pessoa precisa de comida? Não. Ela precisa de alguém que a escute, alguém que a aconselhe, alguém que esteja ali como amigo e como irmão na fé. Muitas vezes as pessoas só precisam de alguém que escute elas. Você não precisa nem falar nada. Agora imagine também alguém que está passando por uma grande luta em casa. Aquela pessoa está pensando seriamente em se desviar do caminho de Deus. Se desviar do caminho de Jesus. Você, como irmão dela, não pode permitir que isso aconteça sem você tomar providências. Você vai permitir que o seu irmão ou sua irmã na fé se afaste de Deus sem fazer nada para ajudar? Não faça isso, meu amigo. Cuidar do seu irmão também é aconselhá-lo segundo as Escrituras, para que ele se mantenha firme na caminhada. Quando ele começar a cair, você está do lado dele para oferecer o seu ombro para que ele não caia, para você ser o sustento dele, para que ele não caia. E também serve como sustento poderoso a oração, que nós chamamos de intercessão, quando você ora por outra pessoa. Não ore apenas para Deus curar doenças físicas. Peça para Deus curar doenças espirituais também, porque essas daí prejudicam muito mais a caminhada do cristão do que doenças físicas. Aquela pessoa está com uma dor na alma muitas vezes. Uma dor de perda, uma dor de dificuldade, uma dor de rejeição, uma dor de decepção, uma dor de frustração. E ela não sabe como lidar com aquilo. E aí Satanás, como a gente sabe, né, sempre se aproveita do seu estado de vulnerabilidade, de fraqueza carnal, para ir lá ficar soprando besteira no seu ouvido. Dizendo, a vida não vale mais a pena, por que você está nesse caminho? Olha só o que o seu Deus fez, tirou de você as pessoas que você amava, tirou de você o que você gostava. É isso que Satanás vai soprar no ouvido dessa pessoa. E você tem que ir pelo outro lado, pela orientação, pela direção do Espírito Santo e ser a boca de Deus. Para falar do outro lado, do seguinte, Deus está com você, Deus vai cuidar de você e você não está sozinho. Aquela pessoa precisa de apoio. Ela precisa de ajuda, precisa de um ombro amigo. Ela não está precisando de dinheiro não, e nem de comida. Ela está precisando de um ombro amigo. De alguém que se importe com ela, que se preocupe com ela. Que seja você, meu irmão.
Se Deus colocou ela no seu caminho, é para você ser esse apoio que ela está precisando. É para você ser essa ajuda que ela está precisando. Esse ombro amigo que ela está precisando. Nós temos que cuidar uns dos outros. Não podemos nos esquecer que nós fazemos parte de um único corpo. A partir do momento em que nós nos convertemos, aceitamos Jesus nas nossas vidas, verdadeiramente, nós nos tornamos um só. Fazemos parte de um grupo, de uma comunidade, que se chama Corpo de Cristo. Se nós formos em 1 Coríntios, versículo 25 a 27, nós encontramos: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Ou seja, é a palavra de Deus falando o seguinte pra gente, que todos nós fazemos parte de uma grande família. Nós temos que nos ajudar, nos apoiar e cuidar uns dos outros. E é como eu falei, se você não pode ajudar de X maneira, ajude de outra. Eu não posso ajudar com dinheiro, ajude com oração. Eu não posso ajudar conversando, não sou muito bom em aconselhar. Procure uma pessoa que faça isso. Eu não sou um bom ouvinte, então procure outra pessoa que é bom nisso. Se você não é um bom ouvinte, que seja um bom conselheiro. Se você não é um bom conselheiro, que seja um bom ouvinte. O que você puder fazer por aquela pessoa, faça. Ok? Faça dentro do que você pode fazer. Do que você pode e do que Deus diz para você fazer. Não vá além. Além do que você pode fazer. Eu não posso dar dinheiro porque senão eu vou estar tirando da boca da minha família para dar para essa pessoa. Não tire nunca da boca da sua família, tá? Nada. Nada. Se você não pode dar dinheiro nem comida, dê o que você pode. Pessoal, já falei, vou repetir. Ouvir uma pessoa com atenção é um gesto de amor. Aconselhá-la para o bem é um gesto de amor. Perguntar como ela está e se colocar à disposição para ajudá-la no que e você puder é um gesto de amor. Orar por ela, meu amigo, é um dos maiores gestos de amor que você pode praticar por ela. Porque a intercessão é poderosa. É uma proteção espiritual gigante que você está dando para aquela pessoa. Ou seja, isso é de todas as coisas, essa aí é a melhor. A melhor coisa que você pode dar para aquela pessoa, orar por ela, pela saúde dela, pela família dela, para que Deus ajude a curar essa doença espiritual que ela tem, é a arma mais poderosa que você tem nas suas mãos. A intercessão é a arma mais poderosa que você tem. Esse, eu diria que é o maior gesto de amor que você pode dar para aquela pessoa. Não somente dinheiro, não somente comida. Como eu já falei, Jesus e seus discípulos nunca deram comida nem dinheiro para ninguém. Bom, teve um momento em que isso aconteceu lá na frente, mas, enfim, a princípio isso não aconteceu. Jesus nunca fez isso. Nunca deu comida nem dinheiro para ninguém. Mas o que ele tinha, ele dava para essas pessoas. Fora o momento em que ele multiplicou os pães e os peixes, claro, né? Mas eu não tô falando disso. Eu tô dizendo assim, ele ter comprado comida ou ter tirado dinheiro do bolso dele, é disso que eu tô falando. Pra doar para essas pessoas. É nesse sentido que eu tô falando. Mas, mesmo que ele tivesse feito isso não iria mudar nada. Ele ajudou milhares e milhares de pessoas, mesmo tendo pouco. Mesmo com pouco ou com quase nada, ele ajudou milhares e milhares de pessoas. Você, mesmo tendo pouco ou quase nada, você pode ajudar de várias maneiras diferentes. Eu acabei de falar algumas. Se você quer saber de outras, pergunte para alguém que você vê que gosta de ajudar as pessoas. Pergunte para o pastor da sua igreja também. Acredito que ele pode lhe aconselhar também nesse sentido. Agora, meus irmãos, tem uma coisa que é revoltante. Revoltante quando você vê. Que você vê as pessoas vendo os outros passando necessidade, eles podem ajudar, ou conhecem quem pode ajudar, e ficam quietas. Porque acham que a responsabilidade delas vai até uma simples doação de comida ou de dinheiro. Pronto, minha responsabilidade foi até aí. Não preciso fazer mais nada por aquele fulano. Você está agindo, além de uma maneira mecânica e uma maneira automática, está agindo de uma maneira hipócrita. Porque você verdadeiramente não se preocupa com aquele irmão. Você só está fazendo isso apenas para cumprir uma obrigação. Só isso. Você só está fazendo essa doação porque você sente que tem uma obrigação de fazer isso. Uma obrigação da igreja. Não um gesto de amor. Você é um hipócrita. Você que está me assistindo que faz isso, ou que conhece alguém que faz isso, saiba que essa pessoa é um hipócrita. É um hipócrita, um falso. Só faz isso apenas para aparecer ou para cumprir uma obrigação de igreja. Mas verdadeiramente não se preocupa com seu irmão. Porque não pergunta como ele está, não cuida dele, não escuta ele, não ajunta pessoas para ajudar ele, não ora por ele, apenas faz uma doação e depois, pronto, acabou. Não quero fazer mais nada. Você é um hipócrita.
Você não está agindo com amor, está agindo com hipocrisia. Pessoal, desculpa as palavras duras, mas eu vou falar mesmo. A palavra de Deus, ela é clara. E eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Se eu ver alguém fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que seja hipocrisia, eu vou falar. E é pra verdade incomodar vocês mesmos que estão me assistindo. Porque se a verdade não incomodar vocês, então ela não é uma verdade. É apenas algo para passar a mão na cabeça de vocês como se vocês fossem menininhos mimados, confortáveis na posição que vocês estão. Saiam dessa posição. Essa posição está afastando vocês do verdadeiro amor de Deus. Amem como Jesus amou e não da maneira como vocês acham que estão amando. Vocês não estão amando de jeito nenhum. Doação, já falei, é importante? Com certeza. Mas mais importante do que isso é você demonstrar preocupação e cuidar do seu irmão. E não se faz isso se você não for até ele e estar ali e dizer para ele: estou à disposição para lhe ajudar no que você precisar, eu sou seu amigo e você pode contar comigo. O que eu puder lhe ajudar, eu vou lhe ajudar. Se você não faz isso, se você não escuta, se você não aconselha, se você não ora, você não ama essa pessoa. Ok? Bom, meus irmãos, essa foi a mensagem de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar com a bênção apostólica. Eu vou lhes pedir para levantarem as mãos, vocês que estão me assistindo, se quiserem. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Até o próximo vídeo.